que tá se passando por essa cabeça? Período junino, é isso que tá passando na tua cabeça. É esse o momento, período colonial, transformação do período colonial para o período imperial no Brasil. A gente tem alguns contextos. O que é essa figurinha aqui, ó, essa imagenzinha? E essa imagenzinha tem a ver com o nosso assunto. Já falo delas, né, em um determinado momento deste vídeo tão educativo para vocês. Legal? Contexto europeu. O que estava acontecendo na Europa que mexeu aqui com a colônia brasileira? Com a colônia portuguesa do Brasil. Período napoleônico na Europa, Napoleão estava dominando tudo. O cara era o cara, né? Eu gosto de Napoleão Bonaparte, né? Então não posso nem falar nada dele assim. O cara estava dominando tudo e ele chegou na Europa e ele disse assim: a partir deste momento decreto que qualquer país europeu que comercializar com a Inglaterra terá seus domínios invadidos. E Napoleão era tipo assim: se me virem avançando, sigam-me. Se me virem recuando, me matem. Gostou? O cara era o cara. Quem que vai querer enfrentar Napoleão Bonaparte? Então, Portugal tinha um problema. Ficou, comercializou com a Inglaterra, Napoleão invade. Não comercializou com a Inglaterra, não dava. Nós tínhamos um processo econômico no qual dependíamos da Inglaterra. Portanto, Dona Maria I, que era a rainha de Portugal, pensou assim: que fazer? Resolveu ela. Colocou o seu filho, Dom João, mais a esposa, mais a pirralhada toda, em vários navios e mandou para a colônia portuguesa, conhecida por você como Brasil. Cara, vários navios vieram para a colônia, vários navios escoltados pela Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra tinha interesse econômico nessa transação aí. E aí eles escoltaram os navios. Enquanto isso, aqui na colônia, aquele agito. Vai vir a família imperial, o príncipe está vindo aqui para a colônia, o que a gente faz? Coloca nas portas a inscrição PR de Paraná? Não, príncipe regente. A tua casa foi escolhida para então receber a família real e toda a sua corte. Cara, e não era pouca gente. Era muita gente que veio de lá, porque estava todo mundo com medão do Napoleão Bonaparte. Então, ó, quem podia estava fugindo para Portugal. E aí vieram tudo aqui para a colônia, chegaram aqui na colônia, né? Então o contexto europeu era esse assim, vieram para a colônia. Quando eles chegaram aqui, a colônia, a primeira medida que o Dom João cheguei, vou fazer o quê? Abrir os portos às nações amigas. Quem eram as nações amigas? A Inglaterra. O que isso significa efetivamente? A quebra do pacto colonial. Antes, a colônia Brasil só podia comercializar com Portugal. A partir desse momento, com a abertura dos portos, o Brasil pode comercializar com qualquer outro país. Isso significa que a colônia passa a ser metrópole. A interiorização da metrópole, olha a importância disso. Bacana, né? O que mais que vai acontecer? O Dom João agora vai liberar manufatura. Ele vai liberar o alvará. Quando você monta uma empresa, você tem que ter um alvará da prefeitura. Nesse caso, o alvará era do imperador, melhor, do príncipe Dom João. E aí ele vai liberar o alvará para a indústria, para a manufatura de vela, sabão, ferramenta. A gente está aí agora com as primeiras indústrias dentro do Brasil, dentro da colônia. É uma inovação, porque antes a gente ia comprar tudo da Europa, mais especificamente tudo de Portugal. Agora a gente pode produzir aqui no nosso território.
comércio e navegação, impostos. Saca nos negócios aí. O Dom João era português. A colônia Brasil era portuguesa. A função de toda a colônia é enriquecer a metrópole. Com esse tratado, chamado de comércio e navegação, o príncipe regente Dom João diz assim: todo produto inglês que entrar na nossa colônia vai pagar uma taxação de 15%. Tá legal? O problema é o seguinte, que os produtos portugueses que chegassem na colônia pagavam 16%. E que os outros produtos de outros países pagavam 24%. E aí você fala, 15, 16, 24, 15, 16, 24. Os ingleses foram beneficiados, mas a colônia era portuguesa. Mas os ingleses foram beneficiados, mas a colônia era portuguesa. Mas os ingleses foram beneficiados. Tratado de comércio e navegação. Por isso a Inglaterra estava tão interessada em escoltar a família real portuguesa para a colônia. Percebeu, queridos? Eu sei que você percebeu. Outro tratado de aliança e amizade. Significa que o Dom João se comprometia a abolir a escravidão, que era o que a Inglaterra queria. A Inglaterra tinha feito a Revolução Industrial. Escravo não tem salário, portanto, escravo não compra, não é consumidor. Por isso a Inglaterra tinha todo o interesse em abolir a escravidão do mundo inteiro. E ela faz essa exigência a Dom João, e ele se compromete. Mas aí vamos pensar bem. 1810. A escravidão termina em 1888. Demorou um pouquinho, mas ele chega. Aí, junto com esse tratado de aliança e amizade, Dom João libera assim: pode ter culto inglês da religiosidade inglesa, que era protestante, né? Aqui no Brasil. Mas Portugal, o Brasil, era católico. E ele permite a tolerância religiosa. Para você ver a dependência que a gente tinha da Inglaterra. Com isso, né, então a gente tem economicamente uma transformação dentro do nosso país, até que o Dom João vai fazer algumas transformações. E agora vem aquela figurinha e aquela figurinha. Ele funda o Banco do Brasil aqui, porque agora a gente tem relações comerciais. Aquela outra imagem aqui é do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Essas palmeiras que tem aqui nessa imagem são conhecidas como palmeiras imperiais. O Dom João ele trouxe de Portugal as primeiras mudas dessa palmeira. Ele vai fundar a Biblioteca Real, ele vai fundar universidades. A vida na colônia vai mudar, porque antes eram só os colonos, agora vem uma porção de gente da corte, vai ter gente saltitando, de tanta gente que vai ter no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro se torna então o principal marco da colônia, a principal cidade que a gente tem na colônia. Passou o tempo, escala de tempo. Chegamos em 1815. Napoleão já tinha sido derrotado na Europa. A Dona Maria, que era a mãe lá do Dom João, tinha falecido. Não estava, né? Então a família real não estava mais em Portugal. Aí começaram a exigir que Dom João voltasse para Portugal, que tudo voltasse ao normal. Portugal seria metrópole, o Brasil voltaria a ser colônia, né? E tudo igual era antes. O que o Dom João faz? Ele diz, não, vamos esperar. Não, ele não queria voltar. E numa reunião no Congresso de Viena, ele vai então transformar o Brasil em Reino Unido de Brasil e Algarves. Ou seja, ele vai pegar o Brasil, mais Algarves, que é uma região do sul aqui de Portugal, e ele vai unir os dois. Claro que só tem um oceano entre eles, mas ele vai unir a monarquia de lá com a monarquia de cá. E ele vai então fazer o Reino Unido de Brasil e Algarves, achando que isso contentaria tanto portugueses quanto brasileiros. Não contentou. Principalmente porque lá em Pernambuco, que
que era uma região que tinha destaque por causa da cana-de-açúcar e tudo mais, acabou que se viu com uma diminuição desse poder, porque o Rio de Janeiro se transformou no grande centro. E aí, lá em Pernambuco, eles começaram a fazer algumas manifestações. E essas manifestações levaram à Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana queria que o Brasil se tornasse uma república. Nós estamos falando em 1815, república. Gente, isso era a ideia. A gente já tinha falado em república na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana, e agora a gente está novamente. Então, você veja que fervilha em alguns momentos do nosso país a palavra república, mas sempre ela é reprimida pela coroa portuguesa. No mesmo momento, lá em Portugal está o fervo, porque a Inglaterra tinha conseguido fazer com que o Napoleão então perdesse ali o seu poder em Portugal, e a família real não estava lá. E aí os portugueses, estavam com medo de o Brasil agora ser uma monarquia e lá se tornar uma colônia. Eles queriam que o Dom João voltasse para lá. Eles ameaçaram, inclusive, fazer uma constituição lá, para que o Dom João tivesse que assinar essa Constituição, perder o trono, enfim, tantas ameaças que eles fizeram. Nessas ameaças, Revolução do Porto, o Dom João decide o seguinte, que ele voltaria para Portugal, mas que ele deixaria aqui no Brasil o Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, e aí ele teria o reino lá de Portugal, que ele não iria perder, e ao mesmo tempo ele teria o reino aqui no Brasil. Contentaria Portugal e contentaria os brasileiros. Ok? Continuamos o período imperial depois. Beleza?